que acontece quando os maiores heróis da Terra formam um grupo secreto com um único objetivo: destruir o Homem de Ferro? E o que é pior ainda, o que rola quando a única pessoa no mundo que sabe dessa conspiração é justamente o maior vilão do Homem-Aranha? Fala galera, meu nome é John Wesley e no vídeo de hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Homem de Ferro edição número 6, escrita por Joss Whedon e com arte espetacular de Juan Cabal. Nós somos jogados no meio de uma guerra fria, onde heróis e vilões praticamente trocaram de lugar, e para entender o tamanho desse desastre, a gente precisa olhar para os destroços. A história começa no meio de um caos absoluto. O laboratório do Norman, lá dentro da Oscorp, está completamente em ruínas, paredes destruídas, equipamentos em chamas. No centro de tudo, o lendário agente da SHIELD, Melinda May, olha para 3 marmanjos como se estivesse dando bronca em crianças pequenas. De um lado, o Norman, jurando que foi vítima de um ataque covarde. Do outro, Tony Stark admitindo que talvez tenha exagerado um pouco na sua entrada. E no meio dos dois, o Homem-Aranha, lamentando que tudo que ele realmente queria hoje era comer um baguel. A Melinda perde a paciência de vez. Ela exige que todos se acalmem e contem a história desde o começo, um por vez. O primeiro a falar é o Tony Stark. O Tony explica que as indústrias Stark vêm sofrendo com uma onda pesada de espionagem corporativa. Vários depósitos e bunkers secretos foram invadidos recentemente. Só que em um desses roubos, o alvo foi muito específico. Os caras não levaram tecnologia de ponta. Eles levaram uma relíquia amaldiçoada, a armadura do Patriota de Ferro. Essa é uma armadura que o próprio Tony se recusa a usar, manchada pelos dias sombrios em que foi vestida pelo Norman. A única pista deixada na cena do crime foi um fragmento de uma bomba abóbora. Para o Tony a conta é simples: o Norman tinha voltado a ser o monstro de sempre. Enquanto isso, o Norman estava tendo uma manhã super pacífica. Ele conta que vinha de umas aventuras recentes, tinha apanhado bastante e o médico exigiu repouso absoluto. Mas o Norman só consegue se curar trabalhando. Ele estava lá no escritório dele admirando a vista de Nova York de boa, até que a janela do escritório dele é estilhaçada. O Homem de Ferro invade a sala voando, apontando os repulsores e já chega atirando pedras, dizendo que disseram que o Norman tinha mudado de vida, mas que ele não engolia essa história de jeito nenhum. O Norman não afina, ele avisa que não dá a mínima para o que o Tony pensa e manda ele sair, a não ser que o assunto seja negócios. É aí que o Tony dá o golpe baixo, citando o falecido pai. Ele fala que o pai dele cometeu muitos erros na vida, mas ele deixou um aviso bem claro: nunca faça negócios com o Osborn. A resposta do Norman é letal. Ele dá um sorrisinho e diz que quando o Howard estava vivo, os dois conversavam muito. Eles falavam sobre as indústrias, sobre as semelhanças das famílias, e o Norman faz questão de jogar na cara que o Howard sempre confessava o quão profundamente decepcionado ele era com o próprio filho, o Tony. O clima estava prestes a explodir e virar pancadaria, mas exatamente nesse milésimo de segundo que o elemento surpresa entra em cena: o Homem-Aranha. O Peter Parker tinha acabado de voltar de uma viagem cósmica no espaço. Tudo que ele queria era matar a saudade do lanche favorito dele. E segundo Peter, a padaria que faz o melhor baguel de toda Nova York não fica na rua, fica na sala de descanso dos funcionários da Oscorp. Ele invade o prédio para roubar um baguel, mas escuta o barulho de explosão no escritório do Norman. Ao entrar na sala, o Peter vê o Tony e o Norman quase se matando. Sem saber direito o que estava rolando, o Peter toma uma decisão rápida. Ele escolhe proteger quem parecia ser a vítima da situação, que no caso era o Norman. O Peter se coloca no meio do fogo cruzado e manda os dois pararem. Ele olha para aquela cena e ironiza, perguntando em que tipo de mundo eles vivem, onde ele é quem precisa ser o adulto da sala. O Tony joga na cara do Peter todos os crimes que o Duende Verde já cometeu contra ele e contra o mundo, mas o Peter confia nos próprios instintos e garante que não precisa do sentido da aranha para saber quem começou aquela treta. O Tony finalmente revela o roubo da armadura do Patriota de Ferro. O Norman dá risada da acusação. Ele diz que de todas as pessoas no mundo, o Tony deveria ser o primeiro a acreditar que as pessoas podem mudar. Além disso, o Norman manda real, dizendo que não precisa roubar a tecnologia do Stark, porque ele sabe construir a dele. Para provar que é inocente, o Norman puxa um livro da estante, revelando a porta de um laboratório secreto, e diz para eles entrarem e procurarem, porque ele não tem nada a esconder. Mas assim que as portas se abrem, o pesadelo aparece. A armadura do Patriota de Ferro está bem ali, no meio da sala, conectada aos servidores da Oscorp. O Aranha esconde o rosto nas mãos, de tanta vergonha alheia. O Tony já prepara o ataque, mas o Norman jura de pé junto que armaram para ele. Ele aponta para os cabos conectados na armadura. Todo o traje do Homem de Ferro tem um sistema de gravação contínua, observando dados e filmando tudo o que acontece em volta. A armadura do Patriota de Ferro tem um registro completo, em vídeo e áudio, de todas as atrocidades que o Norman cometeu no passado. Eles sacam que o invasor não conseguiu quebrar a criptografia de longe para acessar os arquivos
arquivos, o hacker precisava forçar a conexão física. E o detalhe mais bizarro, o sistema de segurança exigia a presença física das assinaturas genéticas ou tecnológicas do Stark e do Norman no mesmo ambiente para liberar os dados. Ou seja, a briga no escritório não foi um acidente. Alguém manipulou Tony Stark perfeitamente para trazer ele até o laboratório do Norman. E antes que os heróis pudessem reagir a essa armadilha, o sentido aranha do Peter apita. A armadura do Patriota de Ferro ganha vida sozinha, levanta as mãos e dispara um raio de energia brutal contra os três. O Tony resmunga que devia ter checado se tinha alguém dentro do traje. A armadura vazia, controlada por controle remoto, explode o teto e foge, levando o Homem de Ferro e o Homem-Aranha numa perseguição alucinante pelos céus, deixando o Norman lá nos escombros, gritando que vai mandar a conta do prejuízo para o Tony Stark. Mas lá no alto, o Tony percebe a estratégia do inimigo. A armadura estava sendo usada só como distração para tirar os pesos pesados da Oscorp. O Tony assume a briga no céu e manda o Aranha voltar voando para o laboratório. Quando o Peter chega, o Norman já está pronto para a guerra. Ele não está usando a máscara do Duende Verde, mas sim o capacete do Duende Dourado, a identidade de herói que ele assumiu depois que o vilão Devorador de Pecados arrancou toda a maldade da alma dele. Usando os scanners do traje dourado, o Norman detecta o que o olho nu não consegue ver. O invasor invisível ainda está na sala. O Aranha atira as teias no ar e revela a cara do criminoso, o Fantasma. Para quem não lembra, o Fantasma trabalhou direto sobre as ordens do Norman na época do Reinado Sombrio, quando o Norman chefiava a agência Martelo e a equipe dos Thunderbolts. O Fantasma viu bem de perto a sujeira e os crimes que o Norman cometia por parte dos panos. Ele solta um discurso cheio de ódio. Ele diz que os pecados do Norman deixaram cicatrizes no mundo e que ele não vai deixar o Norman sair impune, pagando de bom moço. O plano do Fantasma é baixar as gravações do Patriota de Ferro e jogar a verdade do Norman na internet, acabando com essa nova imagem dele e de quebra destruindo a reputação de tecnologia do Tony Stark. O Aranha tenta atacar, mas os golpes dele passam direto pelo corpo intangível do Fantasma. O vilão tira sarro, perguntando quando Peter Parker vai aprender que não dá para bater no que não se pode tocar. O Aranha dá o troco, dizendo que o Fantasma também não pode tocar nele se estiver invisível. Quando o Fantasma se materializa para atacar, o Peter agarra ele e pede ajuda para o Norman. Mas o Norman ignora total, ele está focado nos computadores e a coisa fica feia. O Fantasma ativa o protocolo de autodestruição da armadura. Começa uma contagem regressiva de 10 segundos. É bem nessa hora que o Tony Stark quebra a parede do laboratório. Ele pede desesperado para o Peter jogar um dos lançadores de teia. O Peter joga a parada gritando que se ele quebrar vai ter que pagar um novo. Com a bomba quase explodindo e o Fantasma no controle, o Norman decide que o melhor jeito de parar um chantagista é dando exatamente o que ele quer. O Norman aperta o botão e libera todo o acesso aos arquivos. O Fantasma dá aquele sorriso de vitória, empurra o Norman e mergulha no banco de dados para roubar os podres do Duende. Mas quando ele olha para a tela, o sorriso some na hora. Dados não encontrados. A grande sacada acontece aqui. Alguém muito mais inteligente e sorrateiro já tinha invadido o sistema, apagado e roubado todos os arquivos muito antes do Fantasma roubar a armadura. A missão inteira do Fantasma foi uma grande piada. Louco de raiva, o Fantasma abandona o plano e parte para matar o Norman. Mas o Tony Stark é mais rápido. Ele gruda o lança-teias do Aranha no traje dele, atira uma teia que enrola o Fantasma e solta uma descarga elétrica fortíssima pela teia. O Fantasma é feito na hora e o choque desativa a bomba da armadura. Aí a gente volta para o presente. A Melinda May processa essa loucura toda e percebe que o verdadeiro mistério continua no ar. Quem foi que roubou os dados originais? O Tony diz que tem lá as suas suspeitas. No momento raro de paz, o Stark vai até o Norman e estende a mão. Ele manda a real, dizendo que talvez nunca confie 100% no Norman, mas confia no julgamento do Homem-Aranha. O Tony surpreende todo mundo e convida o Norman para visitar a nova escola de superciência dele, dizendo que adoraria ouvir as histórias que ele tem para contar sobre o pai do Stark. O Norman aceita o convite com um sorriso no rosto. O Aranha chora a morte do seu Bagel, que virou carvão, mas o Tony rastreia a padaria original e avisa que eles entregam lá pro Ben Grill, no edifício Baxter, encerrando a treta de um jeito épico. Mas a genialidade desse quadrinho está nas últimas páginas. Assim que o Tony vira as costas e vai embora, a cara do Norman muda na hora. Ele tranca o escritório, criptografa a sala e liga num canal de comunicação super secreto. Um painel holográfico se abre e revela uma reunião nas sombras. Do outro lado da tela estão Máquina de Combate, a Capitã Marvel, o Reed Richards, a Sue Storm e o Capitão América.
um novo grupo dos Illuminates. A gente descobre que meses atrás, todos os heróis receberam uma mensagem codificada avisando que o Tony Stark estava instável, perigoso e precisava ser parado. O Norman confessa para o grupo que agora, depois de ver o temperamento do Tony explodindo bem na cara dele, ele acredita no aviso e conta para os heróis que vai usar o convite na nova escola do Tony Stark para espionar o Homem de Ferro bem de perto. Mas a grande pergunta que a Capitã Marvel faz fica no ar. Quem mandou o aviso original? Quem apagou os arquivos do fantasma? Nas sombras, o quadrinho revela a imagem do vilão que está orquestrando essa guerra civil silenciosa. O Cidadão V, alguém que está atacando o Tony Stark de um jeito muito pessoal e calculado. O cerco está se fechando e o Homem de Ferro nem faz ideia de que está sendo caçado pelos próprios melhores amigos. E a pergunta que eu deixo para você é a seguinte: o Máquina de Combate está certo em conspirar contra o próprio irmão de batalha, ou o Tony realmente virou um perigo invisível para o universo Marvel? E quem diabos está por trás dessa máscara do Cidadão V? Deixa sua teoria agora nos comentários. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe e cada segredo dessa saga, já se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e caso eu não te veja mais, bom dia, boa tarde e boa noite. Fui! He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle, and you think you have